Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do Projeto Root. Eu sou o Diego Costa, administrador do projeto, e hoje falaremos sobre a ferramenta de backup rclone. Então beleza pessoal, nesse mês nós estamos vendo as ferramentas de backup aí que são utilizadas. Dessa vez eu vou falar sobre a ferramenta rclone, que é uma ferramenta que eu utilizei ela há algum tempo atrás, quando surgiu a possibilidade de fazer backup de servidores no S3 da Amazon. Eu tinha servidores o qual não estavam hospedados na Amazon e eu precisava fazer o backup para o S3 da Amazon. Então eu precisei fazer com que alguma ferramenta fizesse essa sincronia de backup. E o rclone ela veio nessa primeira leva, digamos assim, de ferramentas que possibilitassem atravessar plataformas, né? Então é o chamado cross-platform, que nós vimos nos vídeos anteriores aí, que eu mostrei duas ferramentas aí que fazem esse sistema de atravessar plataformas. Então o rclone ele também é uma ferramenta que faz esse backup através de comandos em Linux. Então ela não tem uma interface gráfica, muito menos web. Ela é uma ferramenta bem simples de utilizar e ela é basicamente utilizada por intermédio de scripts ou através do próprio comando no shell. Então eu vou mostrar para vocês um backup bem simples da ferramenta. Não vou me estender muito com a utilização dela, mas eu vou deixar todas as dicas aí que eu encontrei aí que foram úteis para que eu pudesse utilizar na época a ferramenta rclone. O propósito desse vídeo é mostrar mais uma alternativa. Não quer dizer que ela é pior que as outras, nem melhor que as outras. Ela só é mais uma alternativa de ferramenta de backup, tá ok, gente? Então, como de costume, eu vou utilizar uma máquina virtual. Então, na verdade, eu vou utilizar a mesma máquina virtual que nós utilizamos nos vídeos passados. Essa máquina virtual foi a que foi instalado o Duplicity, depois o Duplicate. Vamos instalar agora a ferramenta rclone nela. Então, eu vou logar como root apenas para descobrir o IP dela e logar com SSH, tá? Então vou abrir por SSH essa máquina para poder digitar os comandos aqui para o terminal. Então o IP dela tá 192.168.0.19. Se eu rodar o netstat-an, vamos verificar que a porta 8200, que foi a porta que foi utilizada para o nosso servidor Duplicate, ela está ativa. Então é o mesmo servidor, não foi feito nenhuma modificação. Novamente, eu estou mostrando que eu posso ter essas ferramentas todas no mesmo servidor e optar em utilizar uma ou outra. Não há necessidade de ter nenhuma das outras instaladas, tá? Como eu falei no vídeo passado, é apenas para critério de comparação entre as ferramentas, tá ok, pessoal? Então sintam-se à vontade aí apenas para instalar a que acharem mais adequada para a infra de vocês ou que vocês estiverem mais disposto aí a instalar. Então só para demonstrar que eu vou utilizar o mesmo servidor, tá ok? Agora que eu já sei que o IP dela é 192.168.0.19, então eu vou abrir por shell aqui, vou acessar como root e aqui eu estou na máquina logado como root. Então agora eu vou fazer o processo de instalação. Então antes de eu começar o processo de instalação, lembrando a quem não conhece aí o site do Projeto Root é projetoroot.com.br. Nós temos algumas notícias aí sobre os nossos lançamentos e projetos do Projeto Root. Entre eles eu destaco aqui podcast do canal Projeto Root. Então nós estamos com esse projeto aí para 2018. Clicando aqui em episódios do podcast, você será direcionado para uma página onde você pode acompanhar aí os últimos episódios e, caso queira, pode assinar o feed para receber no seu dispositivo quando for lançados novos episódios. Também tem a wiki, que é onde nós reunimos os nossos materiais. Então dentro da wiki do Projeto Root você vai encontrar todo o nosso acervo de conteúdo em texto. Quem tiver interesse aí em acessar o wiki pode clicar aqui no ícone wiki na página principal do Projeto Root ou abrir pelo endereço wiki.projetoroot.com.br. Cai diretamente na página da wiki do Projeto Root. E aqui eu deixei também o site que nós vamos utilizar a ferramenta rclone. Então tá aqui o rclone.org, é o site oficial da ferramenta, é um projeto, na verdade, ele é um projeto que está em constante atualização. O rclone é um programa simples de linha de comando
para sincronizar arquivos e diretórios para alguns serviços. Então aqui estão os serviços que ele aceita a sincronização. Tem a Amazon, tem Google Drive, tem Dropbox, tem Ceph, tem DreamHost, FTP, Google Drive, enfim, uma diversidade grande de sistemas que ele aceita fazer a sincronia. Tá? Então eu vou basear o processo de instalação na própria documentação. Tá? Então todos os itens que eu vou comentar aqui eu retirei desta página aqui, seja aqui na parte de documentos, ó, de instalação, utilização, filtros ou comandos aqui. Então tem alguns comandos aqui. Tudo isso aqui vai estar também na wiki para vocês, tá, gente? Então todo o material que eu faço, eu procuro a documentação oficial, faço alguns laboratórios e aí eu resumo o processo de instalação e configuração para vocês. E posteriormente coloco na wiki do Projeto Root e também deixo na descrição do vídeo todos os links para fazer o download do arquivo em TXT caso precise, mas eu aconselho sempre a utilizar aqui pela wiki, que vai estar mais atualizado. Sem muitas delongas, vamos direto para o processo de instalação. Se você clicar aqui em Veja Todas as Páginas, você vai ser direcionado para uma página de indexação do nosso conteúdo, onde você vai encontrar aqui backup com o rclone aqui, ó. Tá? Então ele é organizado por ordem alfabética, então backup com o rclone está logo na primeira lista. Então ao clicar em backup com o rclone, ele vai abrir a página para vocês, o conteúdo que eu adicionei na wiki do Projeto Root. Aqui só mais um sobre o vídeo. Eu traduzi literalmente o que encontra-se ali na página do rclone, dos serviços que ele aceita a sincronização, e aqui há algumas características aí da ferramenta. Notem que é uma ferramenta que dispõe aí de algumas características que hoje em dia elas não são tão atrativas, né? Como por exemplo ali ele está dando como opcional o uso de criptografia, e hoje em dia seria uma característica aí principal da ferramenta a utilização de criptografia, mas mesmo assim ele te dá a opção de usar ela do modo opcional, ou seja, nativamente ela não tem, tu tem que especificar que tu quer utilizar criptografia. Então o foco não é esmiuçar a ferramenta a fundo, mas sim mostrar a funcionalidade dela, tá, gente? Então o processo de instalação dela ele é bem simples, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês. Eu só preciso ter um zip instalado, tá, como dependência, e o resto eu consigo fazer apenas com wget. Então vamos lá. Então eu vou copiar aqui essa linha do apt-get install 1zip e vou colar no meu servidor. Ao colar no servidor, se eu não tiver um zip instalado, ele vai fazer o processo de instalação e eu já tenho as dependências aí necessárias para fazer o processo de instalação da ferramenta rclone. Então vamos aguardar. Perfeito. Como é um arquivo bem pequeno, na verdade teve 22K de download, então é uma ferramenta aí que totalizando 170K, ela é bem pequena. Eu só preciso agora dar continuidade. Então, para fazer o processo de instalação, eu vou baixar a última versão para um Linux AMD64, tá? No caso é a arquitetura do meu sistema. Se você utiliza 32 bits, então verifique aqui qual é o caminho para uma arquitetura 32 bits. Eu vou apenas copiar essa linha aqui e vou executar ela diretamente na minha raiz aqui, não tem problema, tá? Na pasta do root mesmo, não tem problema algum, porque eu estou dando um wget e vou largar lá, ó, eu vou explicar o comando. Então eu vou dar um wget e já vou especificar o arquivo que eu quero fazer o download, jogar ele para um /tmp com o nome de rclone.zip, depois eu vou dar um zip nele para descompactar esse arquivo zip e eu vou dar o destino para ele em usr-src. Eu vou apagar esse arquivo com rm em /tmp rclone.zip. Feito isso, eu vou apertar enter, ele vai fazer esse processo de wget. Automaticamente ele já vai salvar na pasta tmp, já vai descompactar o arquivo e depois vai remover da pasta tmp. O processo pode demorar alguns segundos porque ele está encadeando diversos comandos, então é natural que demore alguns segundos para ele concluir. Notem que ele demorou alguns segundos e depois de concluído, então ele já descompactou e posteriormente ele apagou esse arquivo .zip. Se vocês quiserem confirmar, é só dar um ls-lah em /tmp. Notem que
ele não aparece ali o arquivo .zip que foi feito download. Então o próximo passo agora é nós entrarmos na pasta que ele acabou de criar. Eu vou dar um CD dentro dessa pasta que eu mandei copiar. Vamos lá, entrando na pasta. Dentro dessa pasta eu vou precisar agora copiar os arquivos para o usr-bin. Então eu vou copiar cprclone para o usr-bin. Então eu vou novamente copiar esses arquivos para o usr-bin. Após fazer a cópia, eu vou alterar o dono desses arquivos. Então eu vou colocar o dono e o grupo, né, o usuário root e o grupo root como dono do arquivo rclone. Então vamos lá, fazendo então a troca do dono. E posteriormente eu vou usar o chmod 755 no arquivo que eu acabei de trocar o dono. Vou copiar, vou criar uma pasta de manual, criar com mkdir-p usr local share man1 para ele criar uma pasta para o manual do software rclone, para que eu possa solicitar o help. Depois eu vou fazer a cópia do arquivo de manual para este caminho que eu acabei de criar. Então com cp rclone.1 em usr local share man1. Feito isso, eu preciso apenas agora fazer o processo de atualização de banco de dados do manual. Então apenas digito mandb e ele vai fazer o processo de atualização do banco de dados, tá? Então notem que aqui ele encontrou um subdiretório novo e um manual novo também foi adicionado, somente para que eu possa digitar o comando rclone com help depois e eu ter a ajuda dele, ou também usar man, né, de manual, espaço rclone, serve apenas para isso. A configuração agora do rclone, eu vou utilizar o rclone para a sincronia com o Dropbox. Então no vídeo passado eu mostrei a sincronia para o Google Drive e hoje eu vou mostrar com outra ferramenta para o Dropbox. Assim eu consigo mostrar como funciona um pouco em cada serviço, tá, gente? Então no vídeo passado foi com o Google Drive, nesse vai ser com o Dropbox. Eu só preciso executar o rclone config, ele vai começar o processo de configuração do rclone. Aqui ele está informando que vai criar um novo arquivo de configuração em /root.config /rclone/rclone.conf. Então, ó, aqui ele está informando que não existe. Então, depois que nós fizermos essa configuração do nosso remote, que seria o Dropbox, ele vai jogar as configurações aqui dentro desse arquivo. Então, se eu fizer uma configuração aqui e tiver um outro servidor, um outro equipamento que eu queira fazer esse mesmo backup com o rclone, eu posso simplesmente copiar esse arquivo, colar lá, transportar para esse equipamento e ele vai funcionar tal qual, tá, gente? Serve como backup também das configurações. Então aqui nessa tela eu deixei descrito aqui no processo todo o exemplo para fazer para o Dropbox, tá? Então eu aconselho quem quiser fazer para outro serviço, vir aqui, ó, na parte de documentação, processo de instalação, e aqui vai mostrar exatamente o processo que eu realizei. Existem alguns para algumas distribuições ou para alguns serviços diferentes no processo de instalação, ou se eu quiser então em Storage Systems, eu consigo aqui obter mais informações para fazer a configuração. Por exemplo, se eu quiser configurar para o Google Drive, eu vou selecionar aqui Google Drive e ele vai mostrar o processo de configuração para o Google Drive. Baseado nessas informações aqui da página oficial do rclone é que eu estou fazendo a configuração para o Dropbox, no caso do vídeo de hoje. Lembrando, se vocês quiserem algum serviço que eu não comentei aqui, é só vir aqui na biblioteca deles, pode ser até na página principal, ó. Por exemplo, se vocês quiserem fazer aqui a configuração para o S3, basta clicar aqui nesse manualzinho aqui e ele vai abrir exatamente a parte de configuração aqui para o S3, tá? Da mesma maneira que eu for em menu, eu posso também vir direto na página oficial, aqui na página principal, escolher aqui o serviço e clicar no manual. O processo de configuração para o Dropbox, ele necessariamente vai precisar fazer a autorização do meu rclone. Então eu preciso fazer uma configuração para que o meu rclone consiga acessar o Dropbox, tá? Então primeira coisa, eu vou acessar o meu Dropbox aqui para a gente poder acompanhar isso aí em tempo real. Dropbox, então eu estou logado agora na minha conta do Dropbox, é uma conta de teste, então não tem
nenhuma configuração nela, nenhum arquivo, tá? Então ela tá uma conta vazia que eu criei apenas para teste. Então não tem nada demais nas configurações. Se eu for aqui nas configurações, eu não tenho nada configurado aqui, tá? Então nem arquivo aqui dentro. Então é uma conta vazia, tá? Então eu vou seguir aqui para que vocês entendam o processo de backup. Fazer uma configuração. Então notem que ao rodar o rclone config, ele vai exibir esse menu, e nesse menu eu tenho que apertar a tecla N para um new remote e depois a tecla Enter. Então aqui no caso um N para new remote. E o nome para esse new remote, eu vou colocar aqui meu Dropbox, tá? Vocês coloquem o nome que vocês quiserem, mas o nome que eu escolhi aqui para fazer esse exemplo para vocês é meu Dropbox. Vou apertar Enter, aqui ele vai listar os serviços que ele aceita. Notem que aqui, como está um pouco grande a letra, tá? Eu tive que aumentar aqui o terminal, ele fugiu da tela, mas o Dropbox é o serviço número 6, então eu vou digitar o número 6 e apertar Enter. Notem que aqui também está descrito isso aí, ó. Botei aqui meu Dropbox e aqui o 6 para usar o Dropbox. Ao apertar Enter, então ele vai perguntar a API key do Dropbox. Como eu não sei, eu posso apertar Enter. E aqui o meu app secret, eu posso apertar Enter porque eu também não sei ainda. Então feito isso, então aqui ele está perguntando se eu quero fazer uma autoconfiguração. Então para fazer a autoconfiguração eu vou apertar Y e apertar a tecla Enter. Então ele pede agora para que eu acesse o browser com o endereço http://127.0.0.1/53682/out. Então, como eu estou utilizando um servidor, eu não estou utilizando um desktop, se eu utilizar esse endereço aqui no meu navegador, tá? Então eu vou abrir aqui no meu navegador. Ele não vai funcionar, ó, porque não existe um serviço no meu 127.0.0.1 apontando para essa porta, tá? Então o que eu tenho que fazer aqui? Eu deixei aqui na wiki, eu tenho que fazer um tunelamento na porta 53682 para poder pegar o código do Dropbox. Notem que está aqui todos os passos aqui, ó. Eu digitei 6, ó, aí eu apertei Enter, e aí ele aparece uma dessas duas mensagens aqui, ó, tá? Notem que tá aqui o link, ó, um link já pro dropbox.com/1/out2 authorize client ID igual, vai aparecer um ID aqui, response underline type igual a code. Nesse caso, apareceu essa mensagem de baixo, ele pede para que eu direcione esse endereço aqui no meu navegador, mas eu não tenho um navegador no meu servidor. E mesmo que eu tivesse, ele não iria funcionar se eu abrisse por um navegador via linha de comando, como o curl ou como o Lynx 2. Precisa realmente fazer essa etapa aqui, que é um tunelamento. Como é que funciona um tunelamento para SSH? Então eu vou utilizar o SSH espaço root, que é o usuário, arroba o IP, menos D maiúsculo e a porta que eu quero fazer o tunelamento. Então eu vou abrir um novo shell para este meu host. Tem que ser um novo shell. Deixa eu aumentar aqui para vocês verem o que eu estou digitando, tá? Então vamos lá. Ó, então ssh root arroba 192.168.0.19 com D maiúsculo, menos D, né? Tá menos D maiúsculo e a porta que ele está solicitando aqui, ó. Então notem que essa porta aí é a mesma porta que ele está solicitando aqui, ó, 53682. Se tiver diferente, tem que alterar no meu tunelamento. Mas ela é essa porta aqui, ó, 53682. Ao apertar Enter, ele vai solicitar a senha de root do usuário lá daquele servidor. Então, eu vou digitar a senha e apertar Enter. Notem que não aconteceu nada demais, mas eu não posso fechar esse shell. Eu tenho que manter ele ativo. Minimizem apenas, tá? Minimizem ele e voltem aqui para as configurações, então, do proxy. Então, no proxy, eu vou ir no navegador que eu estou utilizando e configurar um proxy do tipo servidor SOCKS para localhost e a porta então que ele está solicitando. Eu vou vir aqui nas configurações do meu próprio navegador, vou vir em configurações ou também preferências, utilizando o Chrome em outro local, mas é só digitar proxy. Vou vir até a parte de baixo aqui do meu Firefox e aqui tem proxy de rede, configuração de conexão, tá? Aqui ele vai estar marcado usar as configurações de sistema. Então eu vou especificar uma configuração manual, não vou mexer em nenhuma configuração aqui, só vou vir aqui em domínio SOCKS.
Então notem que pode ser tanto como está especificado aqui na wiki, que é servidor SOX, ou no caso Firefox, ele vai estar como domínio SOX. Aqui eu vou colocar 127.0.0.1 e a porta é a porta, qual é a porta que nós temos que utilizar? A porta 53682. Então aqui é a porta que eu vou colocar 53682. Feito isso, eu vou apenas remover aqui, ó, nenhum proxy pode apagar tudo. Feito isso, então agora sim eu vou clicar em OK, posso até fechar essa parte de preferências e agora sim eu posso pegar aquele link, não posso fechar essa janela, tá? Tem que manter a sessão sempre ativa. Então eu vou pegar agora esse link aqui e vou abrir no meu navegador, copiando e vou abrir no navegador. Ao apertar Enter agora aqui, ele vai fazer um tunelamento por SSH no 127.0.0.1 na porta 53682/out. Isso vai ser direcionado lá para o meu servidor 192.168.0.19 na porta 53682. Então vamos lá, apertando Enter. Notem que ele já abre a página então do Dropbox, ele já pega aqui as referências. Tá? E aqui eu tenho a opção de permitir, ó. Então rclone gostaria de ter acesso aos arquivos e pastas em seu Dropbox. Tem que cancelar e permitir. Obviamente, se eu preciso fazer esse backup, eu vou permitir. Então, se clicar em permitir, ele vai simplesmente retornar uma mensagem de sucesso e retorne ao rclone para continuar. Se eu retornar ao rclone nesse momento, notem que ele preencheu automaticamente aqui as configurações. Então aqui ele já colocou o nome da minha configuração, meu Dropbox, a AppKey ficou vazia, a AppSecret ficou vazia, mas eu tenho token. Então esse token, ele tem um token dizendo que é o Access Token, e aqui está o meu token de acesso, tá? Com a data de expiração aqui. Essa data aqui, ela é um timestamp, mas dentro da aplicação Dropbox é possível remover esse token aqui se caso for necessário. E aqui ele te dá algumas opções, como Y para yes está ok, editar esse remote e deletar esse remote. No caso aqui ele está ok, então é yes, né, Y, e ele vai confirmar essa configuração. Ao apertar Enter, então ele agora cadastrou o meu remote, ó, meu Dropbox do tipo Dropbox. E aí eu posso editar, criar um novo, deletar, renomear, copiar o remote, configurar password para utilizar o meu remote. Ainda tenho a opção de sair aqui, que é o que é quit. Então notem que eu deixei isso aí tudo na wiki para vocês, ó. Então abro o navegador, ó, a porta aqui para o localhost, tá? Então HTTP. E agora eu já tenho o meu remote configurado. Será que está funcionando então o meu Dropbox? Como é que eu sei? Então agora eu tenho que retirar o proxy, né? Eu posso ir lá e retirar o proxy porque eu não vou mais utilizar. Então eu vou novamente em preferências, vou lá embaixo, vou tirar aquela opção de proxy, então usar as configurações do sistema. Ok, e agora posso fechar aqui, tá? Essa tela aqui também eu não vou precisar mais dela, posso fechar. Agora aqui no meu shell, esse daqui eu posso sair dele, então eu vou dar um exit. Notem que ele digitou sair ali, ao apertar Enter ou Ctrl C, ele sai fora. Posso sair novamente desse shell, já que eu autorizei. E como é que eu sei que eu autorizei a API, né, do Dropbox a conectar no meu rclone, tá? Ou vice-versa, o rclone conectar no meu Dropbox. Então eu vou vir aqui na minha configuração do Dropbox, então em configurações, em aplicativos conectados, eu vou agora enxergar aqui a opção rclone, ó. Então tá aqui rclone Dropbox completo. O tipo de acesso dele é acesso completo ao Dropbox. Perfeito? Então agora eu tenho aqui a parte de arquivos, onde eu não tenho nada, não tenho pasta. Então para começar o backup, eu vou criar uma nova pasta aqui chamada backup. Então backup, e agora eu tenho uma pasta chamada backup com B maiúsculo. Se eu colocar a pasta com o caractere maiúsculo, no meu rclone eu também tenho que apontar com a letra maiúscula. Então tomem cuidado aí com a criação de pastas. Eu não preciso fazer nenhuma configuração adicional, eu só preciso criar uma pasta. Se eu quisesse eu poderia colocar na raiz, mas para questão de organização eu criei então a pasta backup. Vamos voltar agora no servidor, vou sair da configuração e agora eu posso simplesmente digitar da onde eu estiver. Eu não preciso estar na pasta do rclone, eu posso digitar na pasta que eu estiver,
os comandos para acessar o meu backup lá no rclone. Então eu deixei aqui na wiki para vocês como listar arquivos da raiz. Ó, aí altere remote para o nome cadastrado, exemplo meu Dropbox. Então aqui eu digitei rclone lsd remote . Então no caso eu tenho que trocar o meu remote por um nome. Então rclone lsd espaço o meu remote, então seria remote , né, que eu coloquei ali, remote . Nesse caso eu vou trocar aqui para meu Dropbox. Dessa maneira eu vou dar um ls dentro do meu Dropbox. Vamos ver o que ele vai retornar. Ó, ele retornou que tem uma pasta chamada backup. Então se eu quiser agora listar o conteúdo de dentro desse diretório, eu vou digitar rclone ls, o meu nome do meu remote e o nome da pasta. Então basicamente eu preciso repetir o comando, só que ao invés do lsd eu vou botar ls meu Dropbox e a pasta chamada backup. Ao apertar enter ele tem que retornar o valor dessa pasta. Ó, não tem nada lá. Agora, como é que eu sei que não tem nada lá? Eu posso abrir ela no navegador, eu vou saber, ó, não tem nada aqui dentro. Agora eu vou criar arquivos aqui dentro, eu vou fazer backup lá dentro. Então, dentro da minha estrutura de pastas backup, eu vou mandar ele fazer uma cópia de arquivos. Então, rclone copy a minha origem para o meu destino. Então tá aqui o comando. Então eu vou digitar rclone, eu vou utilizar /etc e aí eu vou digitar meu Dropbox, que é o meu remote, Dropbox backup. Ó. Então eu quero copiar o conteúdo de etc em meu Dropbox backup, que é a pasta que eu criei lá dentro. Ao apertar enter, aqui ele pergunta aqui, ó, cp for rclone é copy. Então erro nosso aqui, que não é cp, é copy, que nem sistemas Microsoft. Então vamos lá, copy, e ele vai agora fazer o processo de cópia do rclone. Vamos aguardar. Então, obviamente que alguns links, ele bem provável que ele vá mostrar mensagens de erro. Então, não se assustem com os links. Então, principalmente que a pasta etc, ela tem diversos links simbólicos, né? Então, ele bem provável que ele está reclamando porque ele não conseguiu aqui copiar o link simbólico. Então eu poderia habilitar ali para ele fazer essa cópia com um link simbólico, tá? Mas é só um exemplo que eu estou mostrando para vocês. Então ele vai dar diversas mensagens aqui de erro. Na verdade, elas não são mensagens de erro, elas são alertas apenas, que ele não conseguiu fazer essa cópia com o symlink, no caso. Então vamos lá, vamos aguardar ele terminar. Então agora que ele terminou de fazer essa cópia, vamos dar uma olhadinha aqui na pasta do backup, no Dropbox backup. Então notem que agora a pasta já está recheada de arquivos, tá? E pastas também. Então eu acabei de fazer um backup da pasta etc do meu servidor, tá? Se eu entrar aqui na pasta backup, estão os arquivos aqui dentro e as subpastas também, tá? Mas o que eu vou fazer? Eu vou apagar essa pasta aqui e eu vou fazer um pouquinho diferente agora. Eu vou apagar ela, vou selecionar ela, vou excluir, vou criar a mesma pasta, então backup novamente. Então eu apaguei aqui os arquivos de backup, tá? Então não tem mais nada aqui dentro. E agora eu vou mostrar para vocês, já que eu mostrei a cópia, como sincronizar. Então vamos supor que eu queira sincronizar o meu home dentro do meu backup. Então o rclone ele funciona com o parâmetro sync também, ó. Então ele vai sincronizar os arquivos. Eu posso executar esse comando diretamente aqui. Então eu só vou alterar aqui para ele poder fazer o processo de sincronia. Então aqui seria meu Dropbox /backup com B maiúsculo e ele vai sincronizar a minha home lá dentro. Então ao apertar enter ele vai fazer esse processo, ó. Então rclone sync /home meu Dropbox /backup, tá? Então ele está fazendo ali a sincronia. Como eu tenho o conteúdo dentro de recuperados e recuperados 2 que foram o conteúdo dos vídeos anteriores, então ele está fazendo essa mesma cópia lá para o backup. Então vamos acompanhar lá no Dropbox esse processo, ó. Então dentro de backup ele já está criando aqui a pasta Diego Costa, a pasta recuperados e a pasta recuperados 2,
tá, gente? Então ele já está fazendo o processo de sincronia dos arquivos, tá? Tá aqui o meu backup. Fora isso, eu deixei aqui para vocês, se vocês quiserem implementar scripts para fazer backup automático, então vocês podem utilizar esses dois scripts que eu deixei aqui. Eu não vou fazer ele no momento aqui no vídeo, porque esses comandos que eu coloquei aqui, eles são os que eu acabei de mostrar. Então apenas criei um script para fazer backup, crie com o editor de sua preferência o arquivo em /bin/backup.sh, coloque este conteúdo dentro dele, salve e coloque a permissão de 755, tá? E ele pode ser executado. Então, explicando esse comando aqui apenas vai fazer o processo de upload do caminho que for informado aqui. Então, rclone sync, para ele sincronizar o /mnt backup. Por exemplo, se eu tiver uma ferramenta que já faça backup ou um ponto de montagem ao qual eu gostaria de fazer uma sincronia no Dropbox, eu vou colocar aqui o sync /mnt/backup. Então eu pressuponho aqui nesse script que esse /mnt/backup seja um storage, o HD externo, ou até mesmo o HD da própria máquina que esteja montado em /mnt. E aí eu vou chamar meu Dropbox /backup. E aqui eu vou gerar um arquivo de log. Então esse log ele vai ser criado com a data. Então ele vai gravar um arquivo de log em var log rclone e a data aqui que ele vai pegar do sistema, tá? Então aqui também ele cria a entrada com data, sincronizando o computador para a nuvem. Aqui ele vai executar o sincronismo de fato com um log e depois ele vai fechar esse arquivo aqui colocando a data, tá? Então aí tu consegue acompanhar bem quanto tempo ele levou, enfim. E aí para restaurar eu fiz o processo reverso. Então eu criei um script para restaurar e nesse script eu botei aqui um rclone com "-v" para verboso, para que ele mostre no log se ele recuperou ou não. Então aqui é sync e aí o processo é o inverso. Então eu pego primeiro aqui o meu Dropbox /backup, que é a origem do meu backup, e aí eu vou trazer para /mnt/backup. E da mesma maneira eu vou gerar log com data aqui também e depois eu vou fechar esse arquivo de log. Aqui no caso eu coloquei como um exemplo aqui para agendar para todos os dias às 23 horas ele executar o backup aí sincronizando no Dropbox. Para fazer esse processo cron tab "-e", coloco a hora aqui, que no caso no exemplo é 23 horas. Então é 0023 asterisco 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 asterisco, ou seja, todos os dias, não importa, tá? Ele vai fazer esse script aqui todos os dias e o caminho do script. Basta fazer esse agendamento aqui para que o seu Dropbox seja sincronizado todos os dias com seus arquivos, tá? E aqui eu deixei também lista de comandos. Então eu já deixei os links aqui, como eu mostrei para vocês, mas eu tenho os links aqui direto para os comandos e para a documentação que eu utilizei para fazer esse vídeo. Então aqui estão os comandos que o rclone aceita. Então cat, check, cleanup, config, create, copy, crypto check, crypto decode. Então tem diversos comandos aqui, ncdu. Então eu consigo digitar ncdu. Olha só, deixa eu cancelar aqui e digitar. Ao invés de utilizar copy, eu vou utilizar ncdu lá no meu Dropbox backup. Vamos ver o que ele vai me trazer de resultado. Então ele está utilizando o ncdu para fazer então um levantamento de quanto espaço tem nas minhas pastas lá no Dropbox. É uma ferramenta bem interessante. Então ele consegue utilizar o ncdu diretamente dentro do rclone. É uma ferramenta bem interessante. Aqui eu consigo saber que tem 2 MB e pouco, aqui 1 MB e pouco e aqui 4K, tá? Esse é o espaço que está sendo utilizado lá no meu backup atualmente. Então tem diversos comandos que eu posso utilizar aqui. Tá? Eu só mostrei básico aqui para vocês terem ciência de que é uma ferramenta também interessante, embora é uma ferramenta que não te traz tanta segurança em relação à criptografia. Por padrão ela não utiliza sistema de criptografia, tanto que os dados ficam abertos aqui. Eu consigo explorar esses arquivos, diferente da ferramenta anterior que apenas ficavam arquivos criptografados aqui, no caso ficou no Google Drive. Aqui no Dropbox não é pela plataforma que eu estou utilizando, mas sim pelo software que eu estou utilizando, e esse software ele não faz nativamente
o processo de criptografia. É uma ferramenta aí que é interessante vocês terem conhecimento dela. Ela pode ser utilizada em diversos sistemas, então tanto para Windows, para Linux, ela é uma ferramenta multiplataforma, então ela tem para diversas arquiteturas, inclusive para arquiteturas ARM, aí que o pessoal utiliza muito Raspberry, Arduino, entre outros equipamentos aí em arquitetura ARM. Então é uma ferramenta que pode, com o Raspberry, tu pode fazer um backup aí de modo bem rápido e bem simples, tá, gente? Então, de repente, quem sabe um projeto de Raspberry fazendo backup de uma infra. É interessante, né? Tu não precisa ter um servidor, um HD, tu tem ali apenas um sistema instalado no micro SD com a arquitetura ARM, e aí tu baixa aqui o pacote para arquitetura ARM e faz o mesmo procedimento. Então eu acredito que o vídeo seria essa ideia de trazer um conteúdo aí para vocês de maneira bem simples, uma ferramenta que faça backup aí, principalmente o que atrai ela é justamente por ela trazer esses sistemas multiplataformas aí para arquiteturas de 32 bits, 64 bits e ARM, e também para serviços na nuvem, né? Então, entre os mais comuns aí, Amazon, Google Drive, Dropbox, entre outros aí da Microsoft OneDrive, Azure, entre outros ali, tá, gente? Então, acho que para o vídeo não ficar muito extenso, é uma ferramenta interessante para vocês fazerem alguns testes. Se vocês procuram mais segurança no backup, eu aconselho outras ferramentas aí, tá? Como o Duplicate, Duplicity, enfim, que eu comentei nos vídeos anteriores aí. Essa ferramenta aqui é uma ferramenta interessante, porém ela não te dá criptografia nos teus arquivos. Se tu não te importas muito com a questão da criptografia, é uma ferramenta excelente, né? Mas tu quer um pouco mais de segurança, te aconselho aí a dar uma olhada em outras ferramentas aí no canal Projeto Root. Nós temos alguns vídeos, tá, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Um abraço a todos e valeu!